Olá, meu povo. Se você, mais do que gosta, se você vive, respira e tem necessidade de arte, filosofia e política, se inscreva aqui que estamos juntos. Mas é interessante que eu nunca pensei que eu fosse fazer um vídeo sobre o Felipe Neto, ou escrever sobre o Felipe Neto. Mas o Brasil está num momento atípico. Atípico, é essa a palavra. Atípico, momento atípico. Assim como eu nunca pensei que eu fosse concordar com o Fernando Collor. Assim como eu nunca pensei que eu fosse ver o Collor falando coisas que o Lindenberg Farias, outro senador do PT, concordasse com a cabeça, concordasse. Nunca pensei que isso fosse existir. Faz parte das democracias representativas, da república, o respeito mútuo e a concordância de certas ideias. Mas chegou no limite. Bolsonaro nos levou no limite. No limite da política, no limite da sociedade, no limite da economia. Daqui a pouco vocês vão ver isso. Está chegando 2019. No limite da república, da democracia, no limite da civilidade, da civilização, no limite da inteligência. São 22 ministros anacrônicos e absurdos. Ele próprio é absurdo. Os gurus dele são absurdos. Olavo de Carvalho, por exemplo. Bom, e em relação ao Collor, é que o Collor era, até não sei se ele vai continuar sendo senador, acho que não, era presidente da comissão do Senado de Política Externa. E ele desanca, tem o vídeo, toda a política externa do chanceler Olavete do Bolsonaro. Coisa absurda, que nem o Collor fez. E a política externa brasileira, com o Lula, teve um protagonismo internacional impressionante, mas até então não tinha nenhum excesso. Perigoso. E vejam lá que o Collor coloca tudo. Mas, em relação ao Felipe Neto, é porque ele tem o que, 200 milhões de inscritos, acho hoje, só no YouTube, sem contar as outras redes sociais. Ele também é bastante ativo no Twitter. E não há nenhuma pesquisa nisso, mas acho que vocês vão concordar comigo. Grande parte deste público é infanto-juvenil. O que quer dizer isso? Que de um lado estão ainda em formação, são crianças. Ele tem um irmão que é pro público infantil mesmo, né? Eu tenho até uma sobrinha que vez ou outra assistiu alguma coisa do irmão dele. Às vezes é muito idiota, mas enfim. Ele tem um público criança, infanto-juvenil sobretudo, pré-adolescentes e adolescentes. O que significa isso? Estão em formação intelectual formal, no ensino médio e antes, no ensino fundamental, primário, mas estão em formação de caráter e de informações básicas sobre tudo, sobre política, economia e sociedade. Então, ele tem uma responsabilidade imensa e acho que ele está considerando isso. Há quem diga que, na verdade, ele quer dinheiro, quer views, etc. Não deixa de ser. Mas o ambicioso, o oportunista, não faz o que ele está fazendo. Tem uma ponta grande de sinceridade e de preocupação e de caráter. Porque o oportunista e o ambicioso faz como o Moro e como setores da elite que tampam o nariz diante de um governo absurdo como o Bolsonaro e se arvoram nele. O Moro poderia ter feito isso até num governo, por exemplo, se o Alckmin tivesse ganhado, porque o Moro está sempre com tucanos. Embora o PSDB, de uma maneira patética, por ter sido, está muito pequeno, está muito derrotado, vai ser como se arvorou no golpismo do ilegítimo Temer, agora vai se arvorar nas pautas do Bolsonaro, em algumas pautas, sobretudo as econômicas e a desforma da Previdência, para não deixar as pessoas se aposentarem, porque é isso. É um modelo chileno que levou o Chile num desastre previdenciário desde o Pinochet, o ditador Pinochet, que é o que Paulo Guedes quer, e vem de uma raiz do Chicago Boys. Mas, não, né? E vários setores do judiciário, né? Dependendo de como estão os ventos, se fosse o Lula, o PT por cima, eles estariam lá apoiando. Mas não, como é o novo poder, eles apoiam esse novo poder, mesmo que seja uma glória fofa que não se sustenta, porque tem casos de corrupção por todos os lados, porque tem incompetência em relação à máquina pública, não importa, é o novo poder. Então o ambicioso fecha os olhos para isso e tampa o nariz. Então, não vejo isso no Felipe Neto.
Segundo, há uma coisa importante que é um jornalista da revista Piauí, que é muito boa às vezes, critica ele pelo fato de que ele tinha feito vídeos no passado, anos atrás, preconceituosos, de que ele deveria se desculpar, tal, se explicar. De certa forma eu não vi esses vídeos, não acompanho o Felipe Neto, mas seria até interessante para ele dizer no que ele mudou, por que ele não é mais assim como era, o que houve. O Bolsonaro é um momento atípico, eu sei, mas em relação a vários temas daquela época em que ele se posicionava de um jeito, porque agora ele se posiciona de outro. É interessante. Mas eu acho que o terceiro ponto, que é o que eu vou falar agora, é o mais fundamental. É ele ser contra vários campos em relação ao desgoverno Bolsonaro. Então tem, por exemplo, o campo da intolerância, dos costumes, a homofobia e tal. O Felipe Neto tem um vídeo ótimo, eu estava vendo amigos meus compartilhando o Felipe Neto, eu fui ver. E tem um vídeo que ele fala assim, mas aquele homem está beijando outro homem. E daí, aquela mulher está beijando outra mulher, aquele menino está beijando outra menina, o menino... Não, só respeita, só ama. Olha, a linguagem, tudo, a edição tem uma enorme importância no público jovem. Uma enorme importância na formação. Porque hoje em dia é preciso pensar na educação popular das redes sociais e na formação. Porque Bolsonaro ganhou com isso, com fake news, não indo nos debates formais, tendo pouco tempo de televisão, não indo nas entrevistas que a grande mídia fez. Então a guerra semiótica e cultural, a esquerda esqueceu disso, a esquerda burra esqueceu disso. Ficou no iluminismo, ficou, não, vamos conversar, não, é com inteligência. Isso tudo é importante, mas os tempos mudaram. É preciso investir na guerra semiótica, cultural. E é isso que figuras como Felipe Neto são importantes. É por isso que está tendo tantos youtubers. Diante dessa extrema direita que agora está na vitrine, e é tão absurda, não é moderada como um FHC, a gente tem uma enorme importância nesse sentido. Eu tô com frio porque a janela tá aberta e de repente o tempo mudou. Bom, então esse é um ponto, tolerância, tal, contra qualquer homofobia, etc. Isso é importantíssimo. Segundo, o escola com censura. Antes, eu quero ler um Twitter que o Felipe Neto fez assim, teve mais de 30 mil, bom, 30 mil agora deve ter passado disso. Ele falou, o dia 28 de 10 de 2018 entra para a história como um dos mais tristes da história do Brasil, eu acho. O dia em que a extrema-direita voltou ao poder. Esse dia será estudado por... Não sei, está cortada a imagem aqui, mas acho que por todos, enfim, por vários setores. As crianças perguntaram por que eles fizeram isso. Tá? Boa sorte a todos nós. A intolerância e o radicalismo venceram. Isso ele publicou lá logo depois da eleição. Como eu disse antes, tem a questão do escola com censura, né? Que é escola sem partido, mas na verdade é escola com censura. Daqui a pouco eu vou falar da questão da elite. Por que Felipe Neto não é elite? Aí ele tem um Twitter dele do 31 de outubro de 2018 que ele fala, aí você vê as pessoas gritando, mas há doutrinação comunista nas escolas e principalmente faculdades públicas. É sério mesmo? Então como o Bolsonaro foi eleito justamente pelos que têm mais estudo? Que doutrinação comunista é essa que elege a extrema-direita? E aliás, nos protestos do impeachment da Dilma e nas comemorações da eleição do Bolsonaro, você coloca um microfone na boca dessa gente e você vê que a gente que tem família, boa família, é a classe média, que paga bons estudos para cursinhos caros, boas escolas para os filhos, passarem nas universidades públicas, que são as melhores, os melhores rankings nacionais e internacionais, não são as privadas, é USP, Unicamp, o FRJ, a de Minas Gerais, acho que vem depois, tem a do Rio Grande do Sul, as do Nordeste, enfim, as grandes, né? São as melhores as universidades públicas.
E quem tem bom estudo quer ir para elas, quer passar nos vestibulares delas. Quando não passa, fala que é doutrinação comunista, que os esquerdistas estão dominando toda a intelectualidade. Porque são burros. Coloca o microfone na boca dessa gente e não falam nada. É uma defasagem intelectual até no setor de escolas privadas neste país. Mas, então é isso. E depois tem um outro Twitter dele que diz assim: a falácia da doutrinação comunista é simples. Eles querem uma lei para controlar ideologicamente o professor e perseguir aqueles que se opõem ao governo. Sabe quem fez isso? Mao Tse Tung, na Revolução Comunista da China. Vocês são melhores que isso. E aí ele coloca um texto de um livro que fala sobre a prática nas escolas da China depois da Revolução e tal, onde se matou muito e onde houve um controle, até hoje há esse controle. A China tem de um lado na economia um capitalismo brutal, semi-escravagista, um livre comércio brutal, mas tem uma polícia secreta que exila, prende e tal. Basta ver aquele artista plástico incrível, o Weiwei, né? Acho que é assim que se diz. Ele está fora da China já há algum tempo e ele diz, ele não pode voltar, ele tem amigos deles que foram mortos, advogados que ainda estão presos dele, ele mesmo foi preso, desapareceu, depois, como deu uma celeuma na política externa da própria China e no resto do mundo, acabou sendo exilado. E ele é defensor dos direitos humanos, sai por aí defendendo os direitos humanos. Bom, então, o que é a escola sem partido? Eu já fiz vídeo sobre isso. Na verdade, é a escola com partido de direita, onde o professor seja constantemente constrangido a não poder ensinar o que foi a ditadura militar, o que é socialismo, o que é capitalismo, um pensamento crítico, senso crítico para transformação social, porque a elite ela não quer estudar porque ela quer manter o status quo, manter os privilégios, manter a ordem estabelecida da desigualdade. Ela não quer aliar ao desenvolvimento econômico justiça social, que é o grande dilema da esquerda. E para aliar justiça social com desenvolvimento econômico, fim da pobreza, etc., é preciso estudar, é preciso ter senso crítico, é preciso observar as coisas, é preciso pensar, é preciso ter liberdade para pensar, para poder falar, criticar. A direita não quer isso. Então ela quer controlar as escolas. Isso existe no nazismo, no fascismo, com Hitler. Eu estava lendo recentemente, o Heidegger ficou lá na Alemanha nazista, ele varreu a oposição nas universidades, no governo, no exército, nas escolas. É isso. E aliado a isso, porque na verdade a escola sem partido nasce também do Instituto Milênio, do Paulo Guedes, com o Instituto Mises, quer dizer, não é apenas esse autoritarismo anti-esquerda, mas é também e anti-pensamento crítico. É querendo trazer no currículo escolar noções de individualismo, de propriedade privada, neoliberalismo, quer dizer, é uma ideologia, a guerra ideológica. Querem cooptar, como cooptam já a classe média, querem cooptar mais ainda os pobres, a elite. Outro Twitter do Felipe Neto: se decidirem seguir em frente com escola sem partido e a perseguição de professores, deixo claro que usarei todas as minhas forças para incentivar os jovens que me assistem contra esse autoritarismo. Nossos alunos protegerão nossos professores, disso eu tenho certeza. Há uma ponta enorme de sinceridade e preocupação nesse texto do Felipe Neto, sabe? Se ele fosse um oportunista, ele faria como aqueles do MB Lixo, Kim Kataguiri, Mamãe Falei e outros, a favor da escola com censura, que é inconstitucional. Só para finalizar esse papo, quero pegar outros em relação ao Felipe Neto. Tenho feito vídeos e textos sobre escola com censura, mas é inconstitucional. Procure aí o artigo 206 da nossa Constituição. Livre pensar, livre educar, livre ensinar, livre aprender de uma maneira plural e democrática. Plural e democrática. O escola com censura ele é inconstitucional, ele fere esse princípio básico da nossa Constituição.
que inclusive prevê, justamente porque é plural, democrático e livre, o ensino da sexologia e da sexualidade que eu tive e que é importantíssimo, porque grande parte da pedofilia e dos abusos sexuais vem da família. E se a escola não interceder, às vezes até criminalmente, é um horror. Então eu acho que tem que ser muito pedófilo e abusador para apoiar a escola com censura. Eu acho. Quando você começa a entender esses processos, é porque tem forças aí muito obscuras. Não é apenas o fundamentalismo religioso, que também é outra coisa. Eles não querem ensino plurirreligioso. É fundamentalismo. É uma bando de crentalhas teocráticos da bancada da Bíblia, evangélicos, que estão a favor desta escola com censura. Não é plurirreligioso. Não é ensinar também que existe na sociedade brasileira setores espíritas, ateus, budistas, de matriz afro-brasileira, candomblé, umbanda, não apenas os neopentecostais, existe a igreja católica, existe... Não. Eu tive esse ensino também, além da sexualidade. Eu tive na escola, que era escola de tempo integral. Eu estudei sempre em escolas públicas. E é o formato mais ideal. O que faltava era aprimoramento dos professores, trabalharem menos. Olha aí, é isso que tem que ser feito para melhorar o ensino. Não é escola com censura. É melhorar o salário do professor, fazer com que ele trabalhe menos e estude mais, aprimore, faça pós-graduação, mestrado, etc. Melhore o salário do professor do ensino público e dá para tirar bastante do nosso gigante funcionalismo público para investir em professor e na educação pública, para atrair professores do ensino superior e até do setor privado, criar um encanto e premiar o professor, porque quando o professor vai melhorando, o aluno melhora também. O currículo brasileiro é exemplar. O currículo de ensino integral é exemplar, não é isso que precisa ser mudado o currículo. Com esporte, filosofia, ciências exatas, ciências humanas. É completo. O que precisa é focar no professor e também não só no aluno. Não só focar que não se pode mais aprovação automática, isso também, mas é preciso melhorar o professor para que ele seja premiado e haja um encanto na carreira em termos salariais e disso tudo. Você acha que eles querem isso? Os nossos políticos e a nossa elite? Eu não vejo isso. Isso é uma luta da esquerda. E vai ser sempre a educação. O que eles querem é uma escola com censura, com um partido de neoliberal, fundamentalista, autoritário. Basta ver que quem está também apoiando isso é o Frota. É o sujeito mais escroto e desescolarizado que talvez já houve na política brasileira, junto com os filhos do Bolsonaro. Aquele que disse, eu quero que o ritual do cargo vá para casa do caralho. Acho que nem os filhos do Bolsonaro são capazes de falar isso diante da Câmara. Bom, em relação ao armamento, também o Felipe Neto é contra. Ele diz, recentemente ele fez uma enquete, que ele diz assim, montei uma lista de exigências que considero justas para alguém poder comprar uma arma de fogo. Vocês concordam? Aí ele coloca lá, ter mais de 25 anos, ter emprego lícito, justificar o uso da arma, não ter processo criminal, não ter antecedentes criminais, comprovar aptidão psicológica e técnica. 84% responderam sim, é justo para o Felipe Neto. 16% responderam não. E aí o Felipe Neto depois, uma hora depois, não sei quanto tempo depois, publicou essa pesquisa e comentou, após milhares de votos, 84% considerar justa a lista de exigências que montei para poder comprar arma de fogo. Inúmeros defensores da liberação dizendo, aí sim seria bom com essas exigências. Pois é, amigos, diz o Felipe Neto, eu não montei lista nenhuma. Essa já é a lista de exigência de hoje para comprar arma. Beijos. E você veja que houve uma chacina recentemente numa igreja de Campinas, de um sujeito 30 ou 40 anos, ele não tinha nenhum antecedente criminal. E aí? Então esse é o outro vínculo que, além do escola com censura, contra o autoritarismo, contra a inconstitucionalidade disso, contra essa coisa de vigiar
e dos pais e de alunos, de certos alunos, incentivados muitas vezes pelos pais e por youtubers, contra os professores e em relação à tolerância, o Felipe Neto também é contra o armamentismo, que o Bolsonaro já ontem, na antivéspera do Ano Novo, já voltou a tuitar que vai insistir na posse de armas nos 100 primeiros dias, junto com o Moro. Então o trabalho do Felipe Neto é importante nessa conscientização e educação. E não sei se o Felipe Neto diz, mas eu tenho o dever de dizer. Não vou nem cobrar que ele diga, já que eu estou aqui, eu que vou dizer. Algo que eu já tenho dito. Não é isso que melhora a violência, que acaba com a violência. Não, isso é mais violência. E casos como o dos americanos de chacinas. E dentro da família mesmo, o perigo que é. Não. O que nós temos que ter como política de Estado, independentemente de ser um governo de centro, de esquerda ou de direita, o que nós precisamos ter é de uma política de combate radical à pobreza e de combate radical à desigualdade. Por quê? Isso vai afetar a violência. Como é que cidades e estados dos Estados Unidos, que eram muito violentas, ou mesmo na Europa, foram melhoradas? Acabando com a pobreza. Não é com um Estado que é máximo para ser autoritário e policialesco e mínimo para tratar de alimentação, educação e distribuição de riqueza, de toda a riqueza produzida, sobretudo por quem produz, e ser no máximo para ser mais violento. Não. Por quê? Isso é dado científico. A direita é muito emocional e muito pérfida. O Atlas da Violência de 2018 mostrou, procurem aí, que as cidades e as regiões mais violentas são 9 vezes mais pobres do que as menos. Vou repetir. As cidades, saiu na grande imprensa, as cidades, as regiões mais violentas são 9 vezes, não é 5, 4, 1, 9 vezes mais pobres do que as menos. Ou seja, a pobreza, ela causa violência. E o tráfico também tem a ver com isso. Por que a liberação, por exemplo, da maconha? Eu sou a favor da liberação de todas as drogas, com legislação, controle do Estado. Veja o que está acontecendo no Uruguai. O tráfico está sendo estrangulado, porque o Estado tomou conta disso. Você compra, tem um limite, tem toda uma legislação, mas é você que compra. O tráfico acabou. No Canadá também. O Canadá está com falta de maconha. O Brasil poderia exportar, não. Gasta dinheiro pegando meninos que estão com maconha, traficando. A guerra às drogas é inútil. Até vi um meme nas redes sociais esses dias. Parabéns às drogas que em mais um ano venceram a guerra às drogas. Porque é uma guerra inútil. Vejo vários estados dos Estados Unidos já estão liberando e fazendo dinheiro, porque viram que é inútil. Se gasta mais dinheiro com a guerra do que... Bom. Então, do que liberando. E vários países da Europa também. É a mesma coisa. Para tratar a violência é preciso tratar a pobreza. Distribuir toda a riqueza produzida. Mas no centro disso tudo está a elite. É aí que eu chego no ponto final. Não sei se eu vou fazer mais vídeos sobre o Felipe Neto. Mas a elite. Por que reclamaram dele? Por que você vai ter que engolir o governo Bolsonaro e tal? E ele tweetou também. Vejo gente falando que eu vou ter que engolir o governo Bolsonaro. Amigo, isso foi dia 26 de dezembro. Agora há pouco. 26, 17, 8, 9, há 3 dias. Amigo, eu sou homem, branco, hétero. E eu não sabia que ele era hétero. Pensei que fosse bi, sei lá. Ou mesmo gay. E da elite financeira. Se tem alguém que vai ganhar com o governo Bolsonaro, sou eu. Se minha preocupação fosse comigo, apenas comigo, estava com 17 no meu nick. Então ele tem essa sinceridade mesmo. Eu posso não concordar com ele em várias coisas, ele pode ter feito vídeos preconceituosos que ele poderia resolver agora, mas ele é sincero. Agora, em relação a isso de elite financeira, primeiro, ele fala, sou homem, branco, hétero e da elite financeira, ou seja, ele é um modelo majoritário, ele não é minoria. Mesmo que a minoria, por exemplo, a mulher é maioria estatística no país, mas ela não é majoritária, não é modelo majoritário.
modelo majoritário do Ocidente é isso aqui que o Felipe Neto colocou. Como diz o Deleuze, é o homem, o adulto, a criança também não é. Por isso que existe devir criança. O homem, o adulto hétero, eu incluiria até o monoteísta, que tudo que escapa do monoteísmo, seja o ateísmo, o politeísmo, qualquer outra coisa, ismo, que não seja monoteísmo, um deus, também escapa do modelo majoritário. Branco, qualquer coisa que escape do modelo majoritário branco também. Homem, qualquer coisa que escape. Mulher, criança, bissexual, LGBT, trans, gay, bicha, lésbica. Enfim. E também bem empregado, tal. Ele coloca aqui elite financeira também. Qualquer coisa que saia disso também escapa do modelo majoritário. Só que o modelo majoritário ele é vazio, ele não tem devir, ele não é ninguém. Diz o Deleuze, grande filósofo, que é um dos meus mestres. Sou deleuziano em vários aspectos. Enquanto que as minorias são todos. Porque em algum momento você passa pelo fenômeno do devir. Ninguém é. Nós estamos sendo constantemente mudando e tal. O conceito de indivíduo ele é formado pela classe. Se você é da elite, se você é da classe média, se você é pobre. Por fatores psicológicos, até misteriosos, etc, etc. Mas também por essa questão do devir e do modelo majoritário. Agora, por que o Felipe Neto não é da elite? E é isso que também vem uma sugestão para ele, além do que eu tenho falado aqui. Criticar a elite do atraso, que é ela que está no centro disso tudo, do armamentismo, que quer dar arma para fazendeiros, contra MSTs, né, os vagabundos que querem invadir a terra. Não, isso não vai resolver. Assim como não resolve a violência urbana, como já falei, a resolução da violência urbana passa pelo fim da miséria, da fome, da pobreza, da falta de condição, da tirania, da opressão, do cotidiano do pobre que não vê outra saída senão um devir criminoso. É por isso que vem a tal lógica do assalto que dizia a Márcia Tiburi, mas não é a lógica do assalto. É o devir criminoso. Diante da fome, da pobreza, da tirania. E não é só da inveja que o playboy tem um celular melhor do que eu. E às vezes nem é playboy, é pobre também, mas está numa condição melhor. Eu vou lá e roubo. Porque muitas vezes quer roubar para vender, para poder comprar. Ou droga, porque também está viciado. Enfim, é um círculo vicioso. Ou para poder comer. Tem o status e tem a necessidade. Você elimina a desigualdade com reforma tributária também. É um dos grandes pontos para resolver isso. Você tem que criar políticas, projetos, ideias para resolver as coisas. Uma delas é a reforma tributária, para puxar quem está muito em cima para baixo e empurrar quem está embaixo para cima. Tratar poder de compra, lucros e dividendos, etc. Diminuir o abismo que há entre ricos e pobres. Este é um dos países mais desiguais do planeta. Há desigualdade nos Estados Unidos e na Europa, mas a distância entre ricos e pobres é menor. Aqui é uma distância, e desde a desforma trabalhista do Temer e do golpismo aumentou. Os dados do IBGE mostram as famílias inteiras indo morar nas ruas. Eles trabalham, mas não ganham o suficiente para pagar aluguel, estão sem garantias, sem direitos sociais trabalhistas. E crianças no sinal de novo, uma coisa que tinha desaparecido com o Lula e com a Dilma. Isso é um fato. Você pode não gostar de vários aspectos dos governos deles, mas isso é um fato. E o Paulo Guedes com o Bolsonaro vão tentar um crescimento econômico sem justiça social para sanar isso. É pior ainda. Querendo vender tudo e possivelmente até sucateando justamente os serviços públicos de educação e saúde que podem tratar desses aspectos mais diretamente. Então, falta essa educação que eu estou dando aqui para o Felipe Neto, mas na verdade não é que falta. Ele não fazendo, eu faço. Mas no bojo do armamentismo, do escola com censura, dessa desigualdade está a elite. Que elite? A elite do atraso, como diz o Gessé Souza. Gessé Souza, o grande sociólogo do nosso tempo, escreveu a grande trilogia do nosso tempo. Até então, do século. Tratando das três classes clássicas do Brasil. A elite do atraso, da escravidão à Lava Jato, é o nome do livro dele.
a classe média no espelho, que é o mais recente, né? E os pobres, a ralé brasileira. A classe média ela é curiosa porque ela se espelha na elite, ela acha que é elite, mas não é. Por um fator muito simples e marxista. Ela não detém os meios de produção. Ela também é classe trabalhadora. Ela não se identifica com os pobres, ao contrário, ela morre de medo de cair e vir para essa classe da ralé dos pobres. Então ela se espelha na elite. Ela é capitalista sem capital. Ela não é capitalista, ela é consumista. A classe média, ela é hiperconsumista, mas ela não é capitalista. Mesmo tendo o seu negócio e tal, ela não é grande capitalista, ela não tem os meios de produção. E é esse um dos grandes equívocos do Felipe Neto. Eu sei, tenho colegas meus que falaram, quando eu comentei sobre tudo isso com eles, que Felipe Neto tem milhões e milhões e milhões e milhões e milhões. Não só a cada vídeo que ele faz ele ganha milhões, mas com as propagandas também, e com uma ou outra empresa que ele possa ter. Mas eu não, até que me prove o contrário, ele não é elite, ele não é banqueiro, grande capitalista, não. Ele é youtuber e garoto propaganda. Veja, aqueles que estão por trás do artigo 13 lá no Parlamento Europeu, não sei se você sabe, mas até o Felipe Neto já fez, já se manifestou contra em vídeo, isto é, parlamentares europeus, a classe política europeia em conluio com as grandes corporações capitalistas preocupadas com direitos autorais e com lucros em vídeos. Por exemplo, se eu estou aqui com um livro ou uma garrafa da Coca-Cola, ela vai querer lucrar com isso em si. Em relação a mim, nem sei, mas em relação ao Felipe Neto, que tem muita visualização mundial e nacional, com certeza vão querer lucrar. Isso é elite. Essas duas esferas é que representam bastante a elite, não o Felipe Neto. É incrível que ele não percebe isso. É o sintoma clássico da classe média brasileira, se identificar com a elite. E não como classe trabalhadora e tal. Até porque o que ele faz não deixa de ser trabalho. É um trabalho temporário. Todo youtuber tem um momento de pico, de clímax. Ele tem há bastante tempo, mas uma hora cai no esquecimento. É algo que não vem. Por isso que aquele ministro da deseducação, Olavete, do Bolsonaro, não sabe nada. Ele fala que nem todo mundo gosta de universidade, que tem que dar meios para os jovens serem youtubers. Olha só, o ministro da educação fala isso, é nojento. Ele não sabe que uma hora acaba e você não ganha dinheiro mais. O Whindersson Nunes daqui a pouco tá... Havia youtubers do passado que sumiram, eles têm que fazer outras coisas. Então se você não tem estudo e se você não tem outros planos e só fica no youtuber, já era. E quer montar o quê? Só youtuber bolsonarista? Que são todos ridículos, Nando Moura e etc. Aqueles que estão por trás do Bolsonaro é que são elite e classe dominante, como dizia Marx. Ou os hegemônicos, como diz Gramsci. Os mesmos que estiveram atrás do Jânio Quadros, outro da direita, conservador nos costumes, outro despreparado que a elite tampou os olhos e que renunciou em menos de um ano, jogando o país numa instabilidade que, entre outros fatores, novamente da elite militar, da elite nacional e de investidores estrangeiros e do governo americano no contexto de Guerra Fria, levaram ao golpe de 64. Um quesito, sobretudo, de classe econômica dominante. Porque aqueles daquela época já morreram, ficaram os filhos, netos, sei lá. Não de pessoas simplesmente. Que estavam atrás do Collor e até do Lula, que para poder ser eleito, onde ele tiver que fazer aquela famosa carta aos brasileiros, às vésperas das eleições de 2002, para acalmar o mercado. E mesmo a social-democracia lulista já no governo. Sim, promoveu inclusão social e universitária, como nunca antes, tirou o país do mapa da fome, criou uma nova classe média, como chamavam os especialistas econômicos e os jornalistas. Melhorou aumentou o poder de compra, etc. Houve uma distribuição de renda, de riqueza, mas favoreceu oligopólios e banqueiros. Veja, é uma elite tão forte. Trata-se do alto poder político e econômico, os donos do PIB, os donos do mercado. Felipe Neto não faz parte deles. Talvez, eu acho, ele diz que é elite financeira, branco e tal. Talvez ele tenha ações na bolsa, aqui e ali, pode ser. Mas, por exemplo, ele não é banqueiro. Parece que ele já vendeu algumas empresas, ganhou algum dinheiro com isso e ganha dinheiro com propaganda. Movimenta seus milhõezinhos.
É provável que ele tem muito dinheiro. Canal com mais de 20 milhões de inscritos já gera um lucro absurdo, ainda mais com publicidade. E aí tem até um colega meu que... Não, um colega não, um usuário que comentou: o que ele ganha postando 2 vídeos por dia com venda de livros, propagandas e um porrilhão de outras coisas em um mês, eu não ganho em um ano. Ele é dono do 4º maior canal do mundo do YouTube, perdendo apenas para PewDiePie, Condzilla e Whindersson Nunes. A elite, na verdade, Felipe Neto, são os donos da propaganda na qual você representa e é garoto propaganda. Os donos da propaganda, as grandes corporações, os donos das redes sociais e do YouTube. Não é preciso ser marxista para saber que há um primado. No topo, há a economia. Banco Mundial, FMI, Federal Reserve, Wall Street, investidores de Wall Street, as grandes corporações financeiras, que não são democráticas, nada disso é democrático, não é eleito, nada disso pelo povo. Né? Aí vem a crítica do Saramago, né? Nossa democracia é sequestrada e amputada. Abaixo vem a política, aí sim eleita, dos eleitos, presidentes, toda a alta burocracia federal, municipal, estadual. Prefeitos, governadores, presidentes, etc. O Congresso, importantíssimo, Senado, deputados, senadores eleitos, deputados federais e estaduais, além dos vereadores nas cidades, mas sobretudo essa alta burocracia federal, os 3 poderes. E embaixo, a sociedade. Né? Esse que é o primado. A economia vem antes. Então, quando falo do artigo 13, quando falo dos donos da propaganda, os donos do YouTube, das redes sociais, esta é a elite, não é o Felipe Neto. Porque no dia em que os donos da propaganda, por exemplo, quiserem boicotar o Felipe Neto ou não quiserem mais ele, ou o YouTube quiser fechar o canal dele e tal, ele vai ter alguns milhões guardados. Mas da onde que vai vir a fonte de lucro e renda dele? Então ele não é elite. E quem tem menos dinheiro que ele ainda precisa entender o que é classe média, o que é elite, precisa ler G.C. Souza, o que é pobre. As 3 grandes classes brasileiras. A elite é quem detém os meios de produção e até os meios de informação e educação. E aí que vem a importância do Gramsci. Aqueles que defendem voltando à escola com censura, defendem isso, falam que é uma doutrinação gramsciista e tal. Na verdade, o Gramsci, que não era nenhum autoritário, ele reivindicava algo que vai ser importantíssimo no Brasil daqui para frente, que é um movimento de contra-hegemonia, ou seja, a classe operária, a classe baixa, tem que criar intelectuais orgânicos. Google aí, intelectual orgânico. Vá anotando tudo que eu falei aqui nesse vídeo. Contra-hegemônicos. Não é para criar uma nova hegemonia, contra qualquer hegemonia. E aí que vem a revolução cultural do Gramsci. É num nível básico de educação. E volto a dizer, hoje em dia com as redes sociais que não haviam com o Gramsci, naquela época do Gramsci, que foi preso pelo fascismo do Mussolini, e que sobretudo devia ter essa escola sem partido também lá, e que prendeu comunistas e opositores. E junto com a revolução cultural é preciso vir uma guerra, a esquerda vai precisar dominar a guerra semiótica, contratar até hackers para derrubar sites de fake news, etc. Junto com um modelo que acho que a Manuela Dávila já começou, de informação contra as fake news, mas não basta só isso, porque aí o estrago já foi feito, e até tem que explicar tudo, o estrago social das fake news. Veja o kit gay, mamadeira de piroca. Não, como é que você vai explicar isso depois que o estrago já foi feito? Sobretudo em períodos estratégicos eleitorais. É preciso vir hackers para derrubar qualquer desonestidade. E vir com a guerra semiótica. A esquerda vai precisar estudar guerrilha das redes sociais, que é o que o MB Lixo faz, com certo sucesso aqui e ali. A gente ri, a gente acha graça, mas subestimamos tanto essa gente que eles chegaram ao poder. Derrubaram a Dilma, chegaram no poder, em conluio com a elite do atraso. E o que é a elite do atraso? Por que é do atraso? Porque
Porque a elite americana, europeia, por exemplo, eles também querem lucro. Elite é elite no resto do mundo inteiro. Mas eles têm um planejamento da sociedade e do Estado a médio e longo prazo. Porque quando os cidadãos e a sociedade ganham, a elite também ganha. Aqui não, diz o Gessé Souza. Aqui a nossa elite, que é escravista, escravagista, ela é exploradora. Você veja, a Europa é exploradora também, mas de fora, não é dentro. Ela é de dentro para fora, da África, das Américas. Ela não explora seus próprios cidadãos, por exemplo, no geral. Não tem essa história, como é a elite brasileira. Ela odeia o Brasil e os brasileiros, e os pobres. E usa a classe média como trouxa, para protestos aqui e ali, e para momentos eleitorais políticos. É muito... Dói muito falar isso. Que a nossa elite é entreguista. Ela não é patriota, coisa nenhuma. Ela é totalmente entreguista. Se tivesse que dar Petrobras, logo ela dava. A Amazônia ela vendia. Cortava sem a Amazônia, dava. Toma para os Estados Unidos. Todo pressar o petróleo. A elite europeia jamais faria isso. Muito menos a dos Estados Unidos, que é nacionalista mesmo. E ao invés de pensar em médio e longo prazo, em políticas de Estado, de plano diretor, independentemente dos governos, não. Ela pensa no lucro rápido agora. Ela é irresponsável. Ela é atrasada. Ela faz com que a distância entre ricos e pobres se alargue cada vez mais. Diz o Chomsky, que acho que fez 90 anos, tem uma mulher brasileira, ele é dissidente americano, acho que é o maior intelectual americano vivo. Sabe tudo de Brasil, critica sempre todos os presidentes americanos e o governo americano no geral, e a partir disso é um grande linguista, né? Minha área oficial é de letras, e há uma nova linguística a partir do Gramsci, mas enfim, a partir do... Gramsci foi um marxista heterodoxo, há um antes e um depois do marxismo com o Gramsci também, mas na linguagem há um antes e depois do Chomsky. A questão da aprendizagem, a gente nasce, o que a gente tem de predisposição para aprender e depois como é que a gente aprende, o fazer e o aprender, enfim, várias outras coisas. Mas aconselho que vocês vejam vídeos em português ou inglês do Chomsky, ele tem uma cultura incrível, está sempre criticando a direita. Ele diz, a elite asiática, numa entrevista por Mário Sérgio Conte, tem aí no YouTube, acho. A elite asiática é controlada pelo Estado asiático. É controlada. A brasileira não. A elite brasileira, que o Gessé Souza chama de elite do atraso, por tudo isso que eu falei, diz o Chomsky, ela também é uma elite que importa produtos de luxo e exporta capital. E é descontrolada, descompromissada com a sociedade brasileira. Para ela podia voltar tudo. Escravidão, ditadura militar até. Se bem que hoje em dia, com a ditadura militar, a própria elite e vários mercados brasileiros seriam atingidos. Então, não é uma boa, até porque a ditadura militar que houve no Brasil foi mais estatal do que neoliberal. Foi muito estatal. Então, acho que não. Mas, enfim. O fascismo pode vir, o autoritarismo e o chicote podem vir para que a elite continue hegemônica, garantindo seus privilégios. E é por isso que a direita é burra, porque ela quer manter privilégios, ela não quer transformar a sociedade. Para você transformar a sociedade, você precisa de criatividade, ideias e estudo, por isso que a esquerda é mais inteligente. Sem falar caráter e tal. Então esses vídeos do Felipe Neto, esses textos no Twitter dele e esses vídeos que eu estou fazendo, eles são importantes para a juventude ter caráter e intelecto. São duas coisas importantes, caráter e intelecto. Porque sem o intelecto você pode ser um nazista com intelecto. Sem caráter você pode ser um nazista com intelecto. Criar a bomba atômica. Usar o avião inventado pelo Santos Dumont, por isso que ele se suicidou, usar o avião como uma máquina de matar em massa. E hoje em dia nem é mais avião, são os drones, que o governador do Rio de Janeiro quer ir lá buscar com os bolsonaros e que até o Obama usou em certos lugares lá, árabes ou islâmicos, não sei. E que é terrível, os drones.
quer dizer, uma coisa que podia, uma tecnologia fantástica, que é a dos drones, que muitos indivíduos usam para foto, filmagem aéreas, e que pode ser usada para o bem, é usada como máquina de mortífera. Então o caráter é tudo, o caráter. A ponto de, quando você é pressionado a fazer o mal, você não fazer. Sob pena de se violentar, não é apenas violentar o outro, um suposto inimigo. Você está passando por cima da sua própria dignidade, quando se rasga a placa da Marielle. Mas na semana seguinte, há milhares de mulheres e homens que vão lá colar. Você rasgou uma? Nós vamos colar milhares pelas ruas, que foi o que houve. Isso é caráter, é dignidade. E a juventude vai perdendo, vai derrotando Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, figuras da direita, da extrema direita, Frota, etc. E vai perdendo esse caráter, vai se tornando irresponsável, vai se tornando inconsequente, fascista. Veja a juventude hitlerista o que foi. E até hoje a Alemanha tem pavor de pensar na juventude hitlerista. Então eu estou com esse trabalho de criar uma juventude de esquerda crítica. Vou fazer depois deste vídeo, meu próximo vídeo será sobre isso. Transformar jovens de direita em jovens de esquerda. Mas enfim. Então, por que eu estou falando isso da elite? Porque Felipe Neto, em tudo isso que eu falei aqui, em todas essas pautas e outras mais, que ele escreve no Twitter ou faz vídeos no YouTube, ou dá declarações em entrevistas, são importantíssimas, mas falta essa crítica da elite do atraso. Porque o que nós precisamos? Desenvolvimento econômico com justiça social, reforma tributária e uma crítica do neoliberalismo, porque o neoliberalismo ele não faz as pessoas competirem em coisa nenhuma, ele quer que os oligopólios e os donos do PIB e do mercado vençam, enquanto há desenvolvimento econômico para eles e perda da justiça social. Nós precisamos de justiça social com desenvolvimento econômico, educação, aí vem o pensamento crítico, e fim da desigualdade. São essas 4 coisas que a esquerda tem uma... Desculpe, mas a esquerda tem uma puta responsabilidade e missão quase nisso, para que não seja a barbárie total, a destruição total, o sucateamento total dessas áreas todas. Parar com concentração de renda, distribuição de riqueza, de toda a riqueza produzida nacionalmente. É isso que faz uma sociedade crescer enquanto nação. E uma educação laica, crítica, livre, com reformas que garantam o encanto da profissão da docência. Agora, estou procurando aqui. Teve uma entrevista do Haddad em que ele falou que ele está lendo muito e vai dar um curso sobre um grande educador brasileiro que foi morto pela ditadura militar, em circunstâncias escabrosas e muito estranhas, que junto com Paulo Freire falava de grandes marchas e tal, por comida, por tolerância, por igualdade, grandes marchas, e falava do opressor e do oprimido e tal, e era libertário. Há um outro educador brasileiro que está na mesma grandeza e talvez seja menos conhecido lá fora, que lutou muito nos anos 30 e 50 a favor de uma educação laica contra a Igreja Católica. Nós ultrapassamos a Igreja Católica, hoje ela está progressista até, perto desses neopentecostais obscurantistas, pré-modernos, pré-iluministas. Não são nem liberais, são pré-modernos e pré-iluministas. Que foi o... Vou ter que pesquisar aqui. Esqueci o nome dele. Anísio Nunes. Ele é conhecido, tá? Mas sobretudo no meio acadêmico. Agora travou tudo. Enfim.
Ou de Oliveira, Anísio de Oliveira. Porque, junto com o desenvolvimento econômico e justiça social, um dos pontos centrais é justamente a educação. A educação impacta a economia também. Não só porque é mão de obra que você está criando numa educação técnica, não. Em relação ao senso crítico, para criar sujeitos capazes de governar ou de dar ideias para os governantes. Ideias práticas e teóricas. A respeito justamente dessa justiça social aliada ao desenvolvimento econômico. Então, figuras para a gente se apoiar além dos políticos, por exemplo, quem fala bastante dessa reforma tributária é o Ciro Gomes. Quem está bastante falando da educação, etc., é o Fernando Haddad. Mas, além do Paulo Freire, vem justamente o... Não, eu pesquisei assim, educador... Já vou achar, gente. Ai, eu detesto isso. Anísio Teixeira. Foi idealizador de vários tipos de escolas, educador baiano, um dos mais importantes defensores do direito à educação no Brasil. Para ele, a escola era um espaço de exercício da democracia e principal instituição republicana, tendo como função a de garantir o pensamento autônomo e livre dos estudantes a fim de prepará-los para construir a sociedade desejada. E foi o criador da primeira experiência bem-sucedida de educação integral no Brasil, com a criação do Centro Educacional Carneiro Ribeiro. Foi também o idealizador das escolas PAC e criador do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, e da Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Ensino Superior, CAPES. Olha só a importância do cara. E um dos fundadores da Universidade de Brasília, né, UNB. Anísio Teixeira, vem o Darcy Ribeiro, Paulo Freire, Maria Nilde Marcellani, Florestan Fernandes. Florestan Fernandes, só para voltar para a elite, a visão do Gessé Souza, do Chomsky, tem a visão do Florestan Fernandes, que falava que a elite brasileira não compete lá fora. Os livros dele nos anos 70 dizem isso. A gente hoje vende proteína animal, minério, soja, até manufaturado para os Estados Unidos, a Odebrecht, está lá nos Estados Unidos, com ou sem corrupção. Mas o fato é que ela não compete lá fora, né? Ela quer monopolizar aqui dentro e neocolonizar. Miguel Arroyo, Jaqueline Wall, enfim. Então, educação popular e nas redes sociais, conscientização da juventude. Educação, educação, educação. Justiça social e desenvolvimento econômico. É isso. Então eu me alonguei demais, mas quero elogiar o Felipe Neto nesses pontos todos. E livre